A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Darlan de Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, à imprensa, o Fernando Silvestrin, o Jorge, meu amigo Fábio Mesadri, da Defesa Civil, aos assessores, enfim. Quero primeiro agradecer a oportunidade de ser o vereador líder de governo. Eu acredito que é uma experiência muito grande e eu fico muito feliz por isso. E também, eu acredito que ser líder de governo não é dizer amém para tudo do prefeito, mas encontrar soluções juntos com os demais vereadores, independente de ideologia política, de partido, eu acredito que é isso. Referente à fala do vereador Juliano, eu concordo contigo, Juliano. Nessa situação de defesa civil, a gente precisa, sim, tomar todas as medidas necessárias, porque a gente nunca sabe o que é a urgência e a emergência, né? Assim como eu acredito que não tem nenhum vereador aqui que seja especialista no caso, e alguns moradores ali do local também não. Então, a Defesa Civil, a nível Estado, não está preparada para nenhum tipo de emergência, urgência, e as enchentes mostraram isso. Então, a nossa cidade teve um coordenador há muito tempo, passou vários prefeitos, Feltrin, Pedroso, Clayton, e nunca foi feito nada, e nada há pouco. Mas eu acredito que, com o trabalho do Fábio, a gente vai conseguir resolver isso. E a gente precisa, sim, ter uma equipe forte, com equipamento, o que precisa, para poder salvar vidas. Então, eu acredito que a Defesa Civil aqui do município pode e deve, sim, ajudar toda a nossa comunidade. E eu parabenizo o Fábio pelo excelente trabalho prestado na Vila Rica, onde nós tivemos um tornado aí, né? E toda a equipe estava lá, preparada para poder ajudar essas pessoas. E quero somar também as palavras da minha colega vereadora Glaci, referente aos feminicídios, esse número exorbitante aqui no nosso estado. E, com isso, nessa semana, eu tive a oportunidade de caminhar junto com o deputado Capitão Martim em uma marcha, né, Acorda Brasil, que é muito além de uma ideologia política. Eu até estava conversando com a vereadora Fran sobre isso antes, em que o Alexandre de Moraes ele não vai vir soltar o Bolsonaro por conta dessa caminhada. Mas é uma maneira, assim, de poder expor o que está acontecendo, inclusive essas questões do judiciário, que são absurdas, né? E essa marcha fez menção, sim, a esse número muito alto dos feminicídios, que é um caso que todos nós somos responsáveis, porque a gente precisa, sim, tomar conhecimento e que a gente possa resolver isso em conjunto, porque sozinho a gente não faz nada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Darlan. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Novamente, boa noite a todos, né? Eu queria fazer uma fala também da 126ª Romaria de Nossa Senhora Caravaggio, que teve nesta manhã a missa, então, às 10 horas, lá em Caravaggio, onde reuniu... Vereadora, por gentileza, a Damati está sendo som na frente, não? Sandra, se puder nos auxiliar um pouquinho mais de volume, a vereadora. Obrigado, vereadora. E aí dizer que me senti até emocionada, né? A quantidade de agricultores que estavam lá, então, para agradecer toda a colheita, né? E também pedir bênção, né? A Nossa Senhora de Caravaggio, a toda a safra que vem desse ano, né? E também proteção aos equipamentos, né? Os seus tratores, e que nada de mal venha acontecer para os nossos agricultores, porque a gente sabe que no ano passado teve vários agricultores que durante a safra aí tiveram um acidente com tratores, né? Então, que esse ano a Nossa Senhora de Caravaggio abençoe a todos os agricultores para que não aconteça nada do pior e que os agricultores possam fazer sua colheita com muita paz e tranquilidade. E era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Glacinha. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sensi, na tribuna. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que aqui nos acompanham, uma boa noite a cada um. Primeiro, quero desejar ao presidente Davi e à sua mesa diretora bom êxito na condução da casa e sempre que eu puder contribuir, conte com este vereador. Também quero aqui agradecer à população, né, que neste início de ano vários moradores do nosso município me procuraram. Isso, para mim, me demonstra confiança e tenho certeza que algumas ações, algumas intermediações foram possíveis. Só uso esse momento para dizer que podem também contar com este vereador para que nós tenhamos êxito nas nossas reivindicações, mas também consigamos, em conjunto, melhorar o nosso município e a condição da nossa cidade. Uma das questões, e aí não vou entrar, e parabéns pela vossa pauta, vereadora Glaci, que é a questão dos feminicídios. Eu vejo que é um tema muito grave, muito sério, e nós, a sociedade em si, precisa se debruçar. Nós, como legisladores, precisamos pressionar os nossos representantes junto ao governo federal, Brasília, deputados estaduais e federais, para que a legislação seja mais enérgica, seja mais que quando a pessoa tende a pensar em fazer alguma situação de agressão em si, ela pense duas vezes, tendo em vista que a legislação poderá puni-lo com mais severidade. Eu acho que isso é fundamental, porque está muito brando isso. E também aqui eu tenho que ser justo, que é uma das pautas também da vereadora Franciele. Então, uso só esse espaço para dizer, estou à disposição, que nós tenhamos êxito na condução desta casa, porque nós todos fazemos parte e devemos ajudar a mesa diretora a que as pautas e as questões do nosso município sejam trazidas para cá e a nossa intermediação possa melhorar a vida das pessoas. Obrigado, presidente. Sucesso. Obrigado, vereador Jorge Sensi. E a palavra está com a vereadora Fran Bonassi. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o senhor, desejar, então, um bom mandato neste ano, também a sua mesa diretora. Quero saudar todos que estão aqui ainda presentes essa noite, né, que estão nos acompanhando. Também quem nos acompanha de casa. Eu quero iniciar minha fala falando sobre o que a vereadora Glaci falou. Acho que é importantíssimo, né? E como muitas vezes eu citei nesta casa, a senhora fala, eu falo, a vereadora Fernanda fala, a vereadora Eleonora fala, né? E é importante que a gente fale, mas é importante também que os nossos colegas falem. Então, estou muito feliz com a fala do Jorge hoje aqui também, porque esse é um problema assim, de sociedade, assim como o Darlan também falou. Esse é um problema que todos nós temos que nos envolver, não é só as mulheres mais cobrar, né, Sensi? Agora é os homens também, porque isso está intensificando, está cada vez pior, e também é culpa de políticas públicas que não foram feitas, né, como no governo do Eduardo Leite, que ele cortou muitas vezes recurso para a Secretaria das Mulheres, que ele extinguiu depois que ele viu o que fez, daí ampliou novamente e colocou a secretaria. Então, quando a gente fala sobre isso, esses problemas sociais, a gente tem que falar também que precisa de investimento. Então, aqui na cidade, quando eu vejo, recebi hoje também para ser a relatora, né, do projeto ali que vem do Executivo, eu acho que é importantíssimo. E são essas ações que precisam ser feitas, a gente fala muito aqui e cobra, mas precisa ser colocada em prática. E nós estaremos acompanhando, né, através dessa casa, através dos nossos mandatos, e eu desejo que realmente seja feito algo, porque do jeito que está, não dá mais. As mulheres não aguentam mais serem tratadas desta forma, as famílias perdendo, né, as mães, os filhos perdendo as mães, muitas vezes assistindo os feminicídios acontecendo, e isso impacta diretamente uma vida para sempre. Então, quero deixar aqui a minha manifestação sobre isso. Também quero falar que eu desejo, né, que este ano tenhamos um ano diferente
no que diz respeito à educação aqui na cidade, quando eu falo também de educação inclusiva, porque eu espero que a gente consiga pensar, né, alternativas, e eu estive reunida com o prefeito municipal e com a secretária Flávia na última semana, onde eu vi com bons olhos assim o que eles estão planejando em relação aos monitores. A gente cobrou muito ano passado isso aqui, né? A Damati, na TV passou muitas vezes, eu acho que foram todas as sessões, eu acho que não teve sessão que eu não falei sobre os monitores, sobre capacitação e tudo mais. E eu vejo com bons olhos que está existindo um movimento para mudar essa realidade. É um problema que vem acontecendo há muito tempo, mas a gente precisa começar a pensar qual que é, né, como que a gente vai resolver. Como que vai resolver? E eu acredito, e vendo, né, e também tendo, através da reunião que eu fui ali, eu acho que existem soluções, sim, a serem feitas, e vamos começar agora, né, a fazer. Estarei também cobrando, estarei em cima, acompanhando, mas eu estou vendo com bons olhos os movimentos que o governo fez em relação a isso no início do ano. Também já vamos iniciar as aulas com capacitação antecipada aos monitores, e isso é um ponto muito positivo, que a gente cobrou muito também, que não adianta contratar e jogar eles aos leões com as crianças, sem entender, sem saber. Então, no dia 13 de fevereiro, vai ser a primeira capacitação, né, que vai ter no decorrer do ano, antes do início das aulas. Então, esse é um ponto muito positivo, e eu quero deixar a minha fala aqui registrada para falar também para as pessoas que muitas vezes dizem que o vereador não faz nada, o vereador só fica falando, mas que as nossas cobranças a gente vê lá na prática acontecendo, né? E isso também é mérito do nosso mandato e de tudo que a gente cobrou no ano passado. Então, quero deixar aqui a minha manifestação sobre isso e dizer que a gente continua à disposição. Obrigada. Obrigado, vereadora Fran, e a palavra está com o vereador Clemente Valandro. Só para acrescentar um pouquinho do que o Schmidt estava falando a respeito de obras, tem 2 obras também que está sendo efetuada no nosso município de grande avalia, Schmidt, alargamento da estrada para o Caravaggio, uma obra excelente, que está ficando um trabalho ótimo. Outra obra também que foi um pedido desse vereador desde o começo da administração, é a abertura de valas, onde os asfaltos já estavam construídos há muito tempo, sabe? E essas valas praticamente já fechadas. Então, já foi feito em várias comunidades essa abertura de valas, e nesse momento está sendo feito na comunidade de São Miguel. Um trabalho muito bom, um trabalho que tem que ser feito em todas as comunidades que esses asfaltos já foram construídos há um certo tempo. E, Schmidt, eu te prometo que eu não ia falar nesse assunto, mas esse assunto que você comentou, do assunto dos vereadores, me machucou muito esse fim de semana. Eu não vou te negar que no sábado de noite eu estava muito triste. Depois da tristeza, da perda que a gente teve também em nossa propriedade, pela chuva de pedra e vendaval que deu na semana passada, e a gente, tu sabe muito bem, Schmidt, que a gente sempre se envolve com os problemas das pareiras e a gente colabora para ajudar. E esses comentários que você falou ali, eu recebi até no meu particular, que o vereador só está fazendo isso para querer aparecer agora. É muito triste isso, muito triste mesmo. Eu tenho que responder aqui em público para 2 pessoas que chegaram a comentar assim, como você falou, só está fazendo isso para aparecer. Eu diria para essa pessoa que esse vereador há mais de 40 anos faz esse trabalho. E não só ajudando os vizinhos a juntar a pareira ou ajudar quem precisa. Esse vereador aqui, há mais de 30 anos que faz parte em várias entidades desse município. E eu nunca quis aparecer. Só estão sabendo desses meus trabalhos que eu faço nessas entidades do município, só porque eu fui um candidato a vereador. Aí souberam que eu estava fazendo. Senão ninguém estava sabendo desses meus trabalhos. E outro assunto também que eu quero deixar, que não ia comentar, é esse de novo. Falaram por aí, Schmidt, esses vereadores agora estão querendo só aparecer. Me desculpam, eu até me emociono, fiquei muito triste esse fim de semana, nos comentários, tanto na rádio como no particular.
Se o vereador não faz nada, é porque não faz nada. E se um de nós faz alguma coisa, é porque tu quer aparecer. É muito triste. É só um desabafo que eu queria fazer. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Clemente Valandro. E a palavra está com o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui um comentário também com relação à questão do feminicídio, que foi levantado aqui pela vereadora Glaci, corroborado aqui com a fala do vereador Jorge, com a vereadora Fran. E eu acho que sim, a questão da violência contra a mulher, não é a mulher que tem que só estabelecer essa luta, essa é uma luta da sociedade, e principalmente dos homens, porque a mulher sofre agressão exatamente dos homens. Então, eu acho que quem precisa se conscientizar e lutar para que isso acabe são os próprios homens. E há de se considerar que o Estado foi criado e estabelecido exatamente para estabelecer também as leis e o respeito e as punições para quem ousa desrespeitar essas leis. Porque senão poderíamos continuar lá da época do olho por olho e dente por dente. Vencia quem era o mais forte. E o homem sempre teve esse viés, de repente, até inconscientemente, de fazer uso disso, o que é totalmente reprovável. Então, hoje, a gente está em um momento em que se banalizou muito a vida e que se estimulou muito a violência. Não tenho dúvidas disso, que se estimulou a violência, de alguma forma, pelo uso da arma, né? A arma só tem uma finalidade: ferir ou matar. Não tem outro fim. Alguém disse que pode matar até com um machado. É verdade, mas a finalidade do machado não é matar. Então, quando você estimula a violência, você dá àqueles que são mais fortes a autoridade para bater em quem é mais fraco, para agredir quem é mais fraco. Vimos aí que em Brasília, lá em Vicente Pires, que é uma areazinha de Brasília, até por sinal eu conheço, um menino agrediu o outro por causa de um chiclete. E o jovem, o adolescente, foi parar na UTI e está em coma. Se vê mulheres sendo mortas e aí matam o filho também porque não quer ver o filho sofrer, e aí o agressor se mata também porque ele também dá uma de machão e tira a sua própria vida. Então, realmente, precisa se caminhar muito no sentido de buscar políticas públicas de conscientização. Mas não vamos esperar que o presidente da República, o governador do Estado ou o prefeito resolvam esses problemas. Eles fazem políticas públicas, mas precisa ter uma conscientização que busque uma igualdade entre o homem e mulher, né? Mas de fato e de direito. Né? Porque a partir do momento em que o homem tem o direito de beber, chegar em casa alcoolizado e depois agredir a mulher porque acha que é superior, aí não vamos resolver. Eu fui, inclusive, acompanhar um júri em que a mulher estava sendo acusada de ter ateado fogo ao marido. E ela estava lá para ser presa, o Ministério Público estava acusando. Lá pelas tantas se descobriu que quem queria queimar a mulher era o homem, e ele jogou álcool nela. E com o isqueiro tentou atear fogo nela, e como ele se molhou com álcool, ele pegou fogo nele mesmo. Mas a mulher estava sendo acusada, que ela tentou matar o marido. Então, eu acho que nós precisamos construir políticas públicas, mas precisamos buscar uma consciência especial de todos nós, saber que o ser humano, ele é um ser especial. E todos os seres vivos são. Mas vocês repararam quanta repercussão deu a morte do cachorro Orelha em relação ao feminicídio? E eu defendo os animais aqui, tanto assim que eu adotei uma cachorra de rua, está lá em casa, muito bem cuidada, mas me parece que há uma desproporção. Parece que a gente normatizou a morte. Parece que é normal o feminicídio. E o anormal passou a ser a morte de um animal, que também tem que ser reprovado aqui de todas as formas.
Mas precisamos voltar um pouquinho na história. Lá atrás, quando o homem e a mulher, né, viviam nas suas comunidades primitivas, não existia esse tipo de violência que tem hoje. Quando a função do homem era coletar vegetais e caçar animais para sustentar a sua família. Não existia esse tipo de coisa. Então parece que a gente caminha para trás. E sim, é preciso nós homens falar disso, não há dúvida. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao público que ainda nos acompanha, à imprensa, os servidores da casa. Primeiramente, inicio minha fala, desejando que esse ano de mandato seja de muito trabalho e que, agradecendo por estar na mesa, presidente, e espero contribuir nos trabalhos da casa. Começo também parabenizando o vereador Aglacir pelas pautas que tu trouxeste, tanto da violência contra a mulher, bem como da saúde mental, que foram temas que a gente falou muito ano passado. Então, a gente vê que o aumento dos dados está cada vez maior, e quando um homem ele não mata uma mulher, ele mata um filho, que foi o caso que a gente viu ano passado do pai, que atirou o filho da ponte, lá em São Gabriel. Então, a gente vê, vereador Roque, realmente a importância de políticas públicas efetivas, de fato, que elas sejam efetivas nesses assuntos. E eu não posso deixar de falar também, e compartilho, vereador Juliano, da questão, da fala da reunião da Barão, porque eu estive lá, estivemos nós dois, e nós fizemos parte, porque nós recebemos mensagem dos cidadãos ali da Barão que não sabia, de fato, o que ia acontecer das mudanças, não tinha informação das mudanças da Barão, e eu me mencionei lá, dando esse parecer e dizendo que, enquanto vereadora, eu também não tinha conhecimento. E o secretário de Obras ele foi muito enfático em dizer que ele não precisava da aprovação dos vereadores. Tudo bem, para essa situação ele não precisava, mas tantos projetos, o executivo precisa da aprovação dos vereadores. Eu espero, de fato, que fique bom, a obra, o planejamento da obra da Barão, porque a falha da comunicação para falar para o cidadão foi muito grande. E, naquele momento, eu digo que eu me senti desrespeitada pelo secretário de Obras, quando ele diz que não precisa da aprovação dos vereadores. Então, eu espero que ele reflita, quando ele faz as reuniões, ainda mais uma reunião que aconteceu um dia antes de fazer as obras. Ele foi conversar com o pessoal da Barão um dia antes, no dia seguinte começava a obra. Então, isso é uma grande falta de comunicação. E eu torço que o planejamento da obra saia realmente como eles planejaram, porque não dá só para falar bonito, gente. Não dá. O ano passado eu falei muito. Obras é muito bom, mas o arroz e feijão, pastor Davi, eu vou continuar cobrando, que é a pauta da saúde. As cirurgias, as consultas, os exames, porque ainda continuam as pessoas na fila de espera. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. E a palavra está com o vereador Darlan de Jesus, seu espaço de liderança de governo. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Quero somar as palavras do vereador Roque. Eu acredito que a arma de fogo não foi feita para matar, mas sim para proteger e defender. Eu acredito também que todas as mulheres aqui, a vereadora Glaci, Eleonora, Fran, Fernanda, as assessoras, vocês têm e podem ter o direito de carregar com vocês uma 9mm ou 38 na cintura para poder se defender. Para quando o vagabundo tentar abusar de uma criança ou de uma mulher, vocês poderem eliminar esse cidadão aí, para que não volte a cometer esse tipo de atrocidade. Então, eu tenho um posicionamento muito firme e concreto sobre isso. Eu acredito que, ainda mais as mulheres que já sofreram algum tipo de violência doméstica, essas sim deveriam ter, se possível, até um fuzil. Então,
Eu acredito que o Joel também pensa como eu, então eu agradeço, senhor presidente. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Existem muitos lados nessa questão que nós precisamos dar atenção, né? Foi falado em políticas públicas, foi falado em armas, mas tem um ponto que eu acho que é crucial, que nós precisamos também dar atenção, que é justamente a estruturação da família. Hoje nós vemos que tudo acontece para desestruturar a família. O homem já não sabe qual é o seu papel, a mulher já não sabe qual é o seu papel. Isso, de uma forma geral, é evidente que tem milhões de pessoas que fazem isso, mas é muito importante que se dê atenção a isso. Tem um projeto agora que está visando dar essa instrução para homens que já cometeram algum tipo de... Porque muitas vezes a pessoa ela replica um comportamento que ela viu em casa. Só que nós estamos numa era de muita informação, deveria ser diferente, deveria ser mais fácil. Só que não é assim. Hoje a gente vê nas famílias, muitas vezes, cada um num canto com o celular, todo mundo junto ali, mas cada um no seu mundinho com o celular. E a família? Né? E o que pode ser feito para reestruturar a família? Será que se voltar para Deus não seria um bom caminho? Porque lá tem na Bíblia a base da estruturação da família. Então é evidente que as coisas evoluem. Mas eu acho que seria muito importante que também se desse atenção nesse sentido. Porque dizer que só o Estado vai resolver isso, não vai. O Estado não nos protege, né? E também só ser um bom pai de família também não protege. Muitas vezes as coisas acontecem. Mas eu estou falando isso para a gente poder pensar um pouquinho de que tem mais coisas envolvidas, né? Como nós estamos criando nossos filhos? Que tipo de adultos eles serão? Né? Que tipo de menino é o nosso filho? Que tipo de menina vai ser a nossa filha? Então, é uma questão bem importante para a gente pensar também. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Parabéns. Parabéns também ao nosso novo líder. Tá? Que este ano seja muito frutífero para vocês e, consequentemente, para todos nós. Bem, vou me somar ao vereador Clemente Valandro. Porque é um absurdo nos acusarem de coisas assim. É um absurdo. A maioria de nós não está aqui para aparecer, não está aqui comprando nada, muito menos vendendo, não está aqui para gritar e, com isso, aparecer. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ajudar a comunidade. Exclusivamente isso. É para isso que nós estamos aqui. Então, me somo às suas palavras. Vereadora Glacy, a senhora foi muito feliz na escolha do seu tema. O feminicídio está com cada vez mais alto e nós temos que fazer alguma coisa. Mas foi falado também sobre saúde mental. E na sexta-feira à tarde, às 12h30, nós tivemos uma palestra que foi que o nosso vereador presidente Davi trouxe palestrantes e foi o mestre de honra. E foi muito boa, mas muito boa. Uma pena que de vereadores só havia eu e tinha mais algum vereador que eu não me lembro? Só eu, né? Então só tinha eu de vereadora. E nem se pode dizer que não foi divulgado, porque estava nos grupos. Então, não é que não foi divulgado e os vereadores não estavam presentes. Uma pena. Pena para quem não participou da palestra. Quanto ao cão orelha, quem falou sobre o cão orelha? O Roque. O Roque. Roque, quanto ao cão orelha,
eu consigo entender a indignação deles. Porque esse cachorro era um cachorro comunitário. Toda uma comunidade cuidava dele. E aí, 2 meninos, que eu acho que tinham 14 anos, se eu não me engano, agrediram o cão, que sem chance de deixar esse animal se defender. Por que não agrediram um pitbull? Não, agrediram um cão manso. O que acontece? O que acontece com isso? Eu não estou preocupada exclusivamente com o que aconteceu com o cão-orelha, embora seja uma barbárie. O que me preocupa é, e aí eu acho que todos concordam comigo, que tipo de mentalidade, que tipo de alma nós vamos esperar dessa gurizada? Que com 14 anos mata um cachorro. Com 20, eles vão matar a esposa? Vão matar os filhos? Porque a maldade, ela é algo que é inerente. A maldade não é assim, não, só um pouquinho, eu sou bom para a pessoa, mas sou mal para bicho. Não, a maldade ou é uma coisa ou não é. Então, esses meninos precisariam de uma ajuda psicológica muito grande, para evitar que no futuro, né, próximo ou não, esses meninos estejam cometendo atrocidades com pessoas. Caleb, a atenção à família é tudo. Mas é tudo em relação também, como eu disse, o que se espera desses meninos? O que se espera desses meninos? Né? Eu vou usar meu espaço de... Espaço de liderança, a vereadora Eleonora Broilo. Bem, nós temos que pensar que nós aqui, nós somos exemplo de tudo para a população. Nós somos exemplo. Nós somos exemplo de consciência, conscientização, como falou o vereador Roque. Nós somos exemplos de honestidade, nós somos exemplos de preocupação, nós somos exemplos de tudo. Quando nós pecamos por várias maneiras, por atos ou omissões, nós estamos dando exemplo para essa juventude que segue, que hoje em dia, por incrível que pareça, nós temos muito mais adolescentes preocupados com a política do que uma vez. Eu já disse isso várias vezes e vou repetir. O abuso à mulher não é só por atos. Não são só atos. Não, o abuso são palavras. Muitas vezes uma palavra fere muito mais, incomoda muito mais do que até mesmo uma agressão. Nós temos que pensar em todos esses critérios. O critério da agressão verbal é importante. E muito me constrange o fato de que, na primeira sessão deste ano legislativo, um vereador agrida o outro com palavras. E, justamente, a agressão a uma mulher idosa, porque, afinal de contas, eu sou idosa, né? Até não me considero,
mas sou idosa. Eu tenho 69 anos e tenho 69 anos de experiência. Então, eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer. A gente tem que respeitar. O respeito é bom e todo mundo gosta. Principalmente quando tudo que eu fiz naquele momento foi me virar para a vereadora Glacy e dizer para ela. Eu estava esperando que ele falasse. Só isso que eu falei. E foi o motivo de uma avalanche contra a minha pessoa. Primeiro dia da legislatura. Se continuar assim, será impactante essa vereança. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broiro. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Joel. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Uma saudação a todos que nos acompanham aqui e também de suas casas. Em especial, uma saudação hoje para o meu irmão Laerte, que está aí visitando a gente, está nos acompanhando pelas redes sociais. Então, um forte abraço aí para o meu irmão, que fez vários quilômetros e está aqui conosco no dia de hoje. Senhor presidente, desejar-lhe aí um ótimo mandato este ano. Que o senhor faça aí, tem uma excelente caminhada aí à frente do Poder Legislativo. Também saudar aqui meu amigo Mesadri, que semana passada, né, Mesadri, precisei te acionar ali, que estava com fogo lá no loteamento Felicitar, lá estava perigoso por umas casas, e tu prontamente lá fez contato com os bombeiros e o pessoal foi lá e controlou a situação. Gostaria de me somar aqui à fala do vereador Darlan, também da colega Fran, aí, dizer que sou muito a favor, sim, do porte de arma, principalmente para as mulheres, né, Darlan? E quero dizer que eu tenho uma filha, tá? E que até ela completar a idade certa, ela tem um pai que vai proteger ela. Mas quando ela tiver maior idade, pode ter certeza que ela vai aprender a atirar e ela vai se defender. Mas até lá ela tem um pai que vai defender ela, e depois disso, com certeza, vagabundo nenhum vai encostar na minha filha. Isso eu lhe garanto, porque ela vai se defender. Então, sou muito a favor, porte de arma sim, merece, tem que ter. Eu digo também, o pessoal defende bastante a questão da agricultura, e o agricultor, até ele precisa também ter esse porte, porque lá longe, né, Valando, até chegar alguém, vai um vagabundo lá fazer um mal lá na família de vocês lá, e vocês até chegar o apoio que necessitam. Então, eu acho que tem que ter, sim, o porte de arma para essas pessoas também, para poder se defender, porque quando chega lá um vagabundo, ele chega armado, né? Se tu está lá sozinho, com a tua família, está desprotegido. Então, eu acho, sim, que tem que ter o porte de arma, defendo, principalmente para as mulheres, vereadora Fran. Eu sei que daqui a pouco não é a tua opinião a mesma que a minha, né? Mas eu acredito que a mulher, sim, ela tem que saber se defender. Que nem eu digo, eu tenho uma filha e falo pela minha filha, que até ela completar a maioridade, ela tem um pai que vai defender ela, mas posterior a isso, com certeza, ela vai saber se defender também. Muito obrigado, senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador Joel Correia, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, secretário Edo, o Mesadri, o Jorge, o Benáquio, que está sempre aqui, e o Adamati, aí, que está levando as informações da Câmara aí para os lares. Queria parabenizar o pastor Davi aí pelo mandato, né? Tomara que seja um mandato próspero, né? Parabenizar também o Darlan pela liderança do governo, é o meu líder de bancada também, Argídio Schmidt. Então, gostaria, na minha fala aqui, de somar, né, essa questão aí do feminicídio também. Então, a Fran, que sempre foi uma defensora, né, das mulheres aqui, que com certeza sempre disse para ela, né, tem o meu apoio também nos projetos que vem, que possa defender questões das mulheres. Então, eu dei aula para mulheres. Então, uma das primeiras turmas minha foi defesa pessoal, que eu acho que é fundamental, né, a mulher saber também se defender. Então, isso, diante do número preocupante de casos de feminicídio, acho que uma mulher também que saiba se defender também já vai ajudar muito também nessa questão aí que preocupa, né? E da mesma forma também acredito muito
que a importância disciplinar também, né, em orientar nossas crianças, incentivando, né, na questão do esporte desde cedo, porque o esporte ele forma o caráter, né? Eu sempre brigo aqui na questão do esporte que ele tem que ser mais incentivado, né? Tem que ter políticas públicas especiais para o esporte, né? Porque ele ensina o limite, ensina o respeito, né? Então é ações como essas que a gente precisa, que nos ajuda aí a construir um futuro e um mundo melhor. Aí. Então, nós precisamos ter... sou um defensor aqui e não vou mudar minha fala, né, por A, B ou C. Eu vou defender o esporte do jeito que eu achar que tenho que defender e ninguém vai conseguir me calar, me domar. E as minhas pautas vão ser sempre... né, como foram no ano passado, né, vou estar lendo todos os projetos com maior, né, dedicação para ter minha consciência, melhor conhecimento para poder votar o que eu acho certo e o que eu acho errado. É isso aí, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei Monteiro. E a palavra está com o vereador Juliano Balgarte no seu tempo de liderança. Tempo normal. Não. Perdão, Juliano. No seu tempo normal. Tá bom, então tá. Senhor presidente, eu usei o grande expediente, eu conheço o regimento interno bem, então, por direito, tem 15 minutos, não estou me referindo ao senhor, Vossa Excelência. Né, que sempre tem alguns comentários paralelos, daí às vezes a gente acaba se excedendo e também, né? Mas tudo certo. Mas vamos lá. Tem como baixar um pouquinho, está dando uma microfonia gigantesca e está muito ruim o som. Baixar um pouquinho o retorno do vereador Juliano, Sandra. Obrigado. Obrigado. E então... Primeiro falar, estive hoje participando da 126ª Romaria Votiva em Caravaggio, juntamente com a presença do deputado federal Heitor Chu e do deputado Elton Weber, que vieram prestigiar. Acho que é importante, tinham mais outras lideranças locais e é válido porque, além de fazer parte da história, da memória, da tradição, da cidade, da cultura, é o momento que os nossos agricultores agradecem a colheita, agradecem a produção, e eu acho que é um ato muito belo, né? Algo que se perpetua há 126 anos, então é muito válido. Sobre a questão dos feminicídios, eu conversava bem brevemente com a vereadora Fran, muitas vezes a medida protetiva ela não é eficaz. Né? Então esse talvez seja um dos maiores problemas. Claro que a questão da consciência sobre a violência contra a mulher, a questão dos feminicídios, ela é importante. E muitas vezes a gente vê que a própria imprensa, em alguns casos, alguns lugares, e muitas vezes a própria rede social parece que ela diminui e parece que ela não dá a real importância. E muitas vezes os comentários, eles são taxados de um rótulo e eles não fazem bem para o processo. Então, o que a gente acaba vendo? A gente acaba vendo que se retrocede. E são os casos, são números marcantes, e a gente vê, sim, há inúmeros problemas, dentre eles a falta de políticas públicas. Isso é, sim, importante. Nós tivemos lá na Assembleia Legislativa, eu, a vereadora Fran, o vereador Pastor Davi, nosso presidente, e a Mari, conversando para, quem sabe aqui tem uma Procuradoria da Mulher, que é mais um órgão, que é mais um apoio, um suporte para estimular as mulheres que sejam vítimas, ou até mesmo as que não estão entendendo o que está acontecendo para orientar, porque muitas vezes uma orientação é o melhor caminho. Né? A gente sabe que tem muitos problemas, né? A dependência muitas vezes está atrelada à questão da dependência financeira, chantagem, ameaças. Né? Então, não é uma situação muito simples, mas o Estado do Rio Grande do Sul tem envergonhado nós diante do alto número. Né? Então, a gente vê que as coisas estão acontecendo, não tem um avanço. Então, isso é, sim, um debate, é um pacto que a sociedade como um todo deveria fazer. A gente vê que não acontece. E falta, sim, a questão básica, né? Que vem lá de casa, a educação. O vereador Caleb falava da família, sim, só que nós temos grandes problemas, né? E esses grandes problemas são rotulados do quê? Da falta de uma família. Seja independente do que ela, né? Muitas vezes a gente vê os adolescentes, falo por vivência prática na sala de aula, que eles vão com condições que nem eles conseguem se situar no mundo que eles estão. E muitas vezes o único refúgio que eles têm é a escola. Então
Então a gente tem, né, vereadora Fernanda, que tu tratou bastante esse tema, a vereadora Glacy também, a questão da saúde mental é um problema muito forte. Então são um conjunto, não é algo, não é uma receita de bolo, né, vereadora Fran, que da noite para o dia tu vai lá, tu vai misturar os ingredientes, vai crescer, tu botou o fermento, cresceu, tu assou e está tudo resolvido. Não, não vai ser assim que vai acontecer. Vai ser gradativamente. Então, precisam medidas urgentes. Eu acredito que a pena tem que ser mais rígida e a mulher ela tem que se sentir confortável. Mas também é importante quando entra esses programas de políticas públicas. Vamos lá, se uma mulher é vítima de violência doméstica e ela não tem para onde ficar, que ela mora na casa com o agressor, ela vai morar onde? Que ela não tem um familiar, que a vida financeira dela está onde? Qual que é o lugar que ela pode ir tranquilamente? Então, por exemplo, se falava tempo de botar um lugar de acolhimento junto com um albergue aqui na cidade, um tempo atrás se falou isso. Não tem como, são duas propostas totalmente diferentes. Então é isso que precisa, uma política forte de Estado, organizada para atender. Então essa é a minha reflexão. Se eu fui grosseiro com a senhora, eu peço escusas, que eu não tenho problema de pedir escusas, não é um problema. É que, infelizmente, só para concluir, senhor presidente, na hora que eu estava falando, eu olhei assim, mas de novo, já começamos, né? Mas tudo certo, vida que segue. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança, o vereador Clemente Valandro. Só para comentar um pouco também a respeito da violência aos animais. Eu acredito que na minha comunidade aí de São Miguel, que fica uma comunidade perto da cidade, não sei se é por isso, nos fins de semana, todo mundo vem dar uma volta, passear, nós temos uma praça muito linda na frente da igreja, mas uma preocupação muito grande lá também é o abandono dos animais. Eu acredito que São Miguel não tem nenhuma família lá que não tem um animal adotado. Seja cachorro, seja gato, todo mundo tem. Há uns 3 anos atrás, abandonaram um cachorro da raça Collie. Muito lindo, um cachorro enorme. E esse cachorro chegou até a minha casa, adotei ele. Ficou por lá, começamos a cuidar dele. Esse cachorro ali, até me emociono quando eu falo. Toda manhã, quando eu apitava o alarme da minha casa, ele já estava na frente da porta para levantar a patinha para me dar bom dia. Isso eu falo e tenho vídeos disso e posso até mostrar. Mas o que eu não admito é a violência contra os animais. Claro que daqui a pouco estão passando até dos limites. Estão dando mais valores para os animais que para um ser humano. Na semana passada, há uns 10 dias atrás, acordei, apitei o alarme da minha casa e não vi o meu cachorro. Sabe que foi preocupante. Fui lá fora, tratei ele, chamei ele, o cachorro não apareceu. Eu tinha que vir para a cidade, naquele mesmo dia, o asfalto da minha casa mais ou menos dá uns 100 metros. Quando que eu cheguei no asfalto, vi o meu cachorro deitado no chão, parei, o cachorro já estava morto, e eu quis ver o que estava acontecendo, quis ver. Simplesmente deram um tiro no meu cachorro. Assim, por simples brincadeira, acredito eu, ou alguém que passou por lá para... Não sei porquê. Isso é muito revoltante. Nós ficamos muito chocados, a família toda, os vizinhos até, porque era um cachorro que cada um que chegava em casa, ele ia lá querer brincar, e vocês sabem que quem tem um cachorro da raça Collie, eles são muito inteligentes e muito brincalhões. Muito. Isso chocou demais para mim. Demais mesmo. O meu gato que eu tenho lá também é um gato adotado que largaram na comunidade de São Miguel. Eu pediria a esse pessoal que frequenta esses estabelecimentos, as comunidades, Nova Milano tem muito esse problema nos fins de semana, o pessoal vai lá para fazer um passeio, leva o cachorro deles que não querem mais eles em casa, o gato, e acabam largando esses animais.
Eu pediria que eu acho que teria outras atitudes. Oferecem esse cachorro, oferecem esse gato para alguém, que certamente alguém vai querer adotar. Presidente, era isso. Só deixo aqui a minha indignação a esse tipo de pessoas que têm o prazer de ter a violência com um animal. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Clemente Valandro. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de pequeno expediente. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos. Senhores vereadores, quero falar a vossas excelências e às pessoas que ainda estão aqui conosco, que no dia 30/1 tivemos aqui uma palestra sobre saúde mental, a qual a nobre vereadora já fez aqui um comentário. Quero agradecer os assessores da casa, o Gabi, que organizou, né, nosso assessor de imprensa, a Mari também. Já quero também agradecer a Dani, né, que nesse ano vai estar conosco aqui também para nos assessorar e também fazer um trabalho de assessoramento, né, a todos os vereadores durante a sessão também, se precisarem. Elas duas estão à disposição assessorando a nossa casa. Quero pedir, vereadora Fernanda, desculpa, né, aqui do transtorno do microfone. Nós testamos antes de iniciar a sessão, mas, né, equipamento assim, às vezes dá problema. Também, vereador Juliano, meu contratempo ali do seu tempo de liderança, né? Primeira sessão a gente vai se organizando aqui, né, vereador Sense? Porque mesmo com experiência a gente treme a perninha aqui, né? Quero pedir aos nobres vereadores também, nós encerramos um ano de 25, né, com muito respeito nesta casa, estamos começando um ano de 26 agora. Eu quero pedir, né, que a gente possa se tratar, né, as nobres lideranças com muito respeito, né, nos comentários, não pessoalizar as discussões aqui e, sobretudo, também faço aqui uma referência à vereadora Eleonora, que falou aqui do exemplo, né? Nós estamos aqui sendo exemplo também para a nossa comunidade. Eu e o Valandro aqui nós acordamos para auxiliar também aqui os vereadores. A gente sabe que é uma correria, vocês chegam, tem entrevista, tem assessoria, então o vereador Valandro, às 17h58, ele vai dar uma apertada na campainha, né, para alertar os vereadores para que a gente possa, às 18h, iniciar. O vereador Valandro trouxe uma demanda de que as pessoas, às vezes, ficam esperando no YouTube para começarem, às vezes começam um pouquinho depois. Então, a gente vai ajudar os nobres vereadores aqui. Também a mesa diretora, né, está à disposição da casa, dos vereadores, né, a gente, para poder direcionar aqui os trabalhos. Fiquem à vontade para trazerem aqui as sugestões também para a gente estar avançando. Quero também aqui dar as boas-vindas à assessora Fernanda, né, que começa na casa também aqui. Fernanda, que seja um tempo de muito aprendizado, né, e é assessora do Progressistas, então seja bem-vinda. Também já quero agradecer aqui o assessor, o Aleferson, que também vai encerrando aqui os seus dias de trabalho na Casa Legislativa. Te desejar aí sorte, né, na tua caminhada. E quero também agradecer aqui os vereadores também pela votação unânime, né, que nos coloca na presidência e organização dos trabalhos dessa casa, sobretudo num grande compromisso de representá-los. Estamos juntos, a gente não constrói nada sozinho e vamos avançando nesse ano aqui de 2026. Muito obrigado a todos. Encerrado o espaço do presidente, faço aqui o encaminhamento de proposições às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, os PLs do Executivo número 01, 02, 04, 05 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o PL do Executivo número 03, 2025. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e um bom ano de 2026. Obrigado. A
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.